capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 13. Efésios capítulo 6, versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer firmes. Vou repetir. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau permanecer firmes. Eu quero, antes de trazer a parte teológica da mensagem, iniciar com uma pergunta: o que é o dia mau? O apóstolo São Paulo, aqui no versículo 13, fala do dia mau. E o que é o dia mau? Que dia é esse que São Paulo ele está nos falando aqui e ainda nos pedindo para que possamos estar revestidos da armadura de Deus, porque o dia mau ele chega para todo mundo. A epístola, a carta de Paulo aos Efésios, ela foi a antepenúltima carta que São Paulo escreveu quando estava em prisões romanas. A última prisão de Paulo, ele levou aproximadamente 3 anos e meio preso. E ali, naquele cárcere em Roma, ele teve a oportunidade de escrever as 3 últimas epístolas do seu ministério, que foram a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses e a última carta, que foi a segunda carta a Timóteo. Quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele iniciou logo no capítulo 1 dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como filhos adotivos. São Paulo fala de predestinação no capítulo 1. Predestinação para a igreja, não para pessoas. Eu, Samuel Gonçalves, não sou predestinado a ir para o céu. Agora eu, como igreja, eu sou predestinado a ir para o céu. Quem vai para o céu não sou eu, quem vai para o céu é a igreja. E enquanto somos igreja, a nossa eternidade com Deus está garantida. É isso que Paulo está dizendo. Depois ele começa a escrever dissertando toda a epístola, mas no capítulo 6, o Paulo prisioneiro, o Paulo preso, ele fala da armadura de Deus, e ele diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura para resistir contra os dias maus. Que dias são esses? Que momentos são esses? O ministério do apóstolo Paulo, todo ele foi de sofrimentos. Escrevendo aos Coríntios, ele disse: não sou ministro como vocês,
não fui chamado por Deus como vocês. Por que vocês dizem que eu não sou apóstolo? Por 5 vezes fui açoitado, 3 vezes fui chicoteado, padeço fome, perigo, fujo para não morrer na mão dos opressores, durmo em desertos, durmo em florestas, durmo no chão, perigo de salteadores e ladrões. Sou mal entendido pelos irmãos e mal compreendido por todas as pessoas. Tudo isso padeço e sofro para cumprir o ministério daquele que me chamou. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele recebera em algum momento a visita do imperador romano, e o imperador olhou para ele e disse: você está preso, você não prega mais, e daqui você vai para o martírio. E ele olha no semblante do rosto do imperador e diz: eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre e será pregada por outro. Para mim, morrer em Cristo, viver é ganho. Se vivo, vivo com Cristo. Se morro, morro com Cristo. Ou vivendo ou morrendo, eu estou com Cristo. O imperador não entendeu de onde que ele conseguira tanta resistência a depois de quase 3 anos de cárcere ele permanecer firme. Aí ele escreve o capítulo 4 de Filipenses: sei contentar-me com o que tenho, sei estar bem, sei estar mal, sei padecer necessidade, como também sei viver em abastança. Aí ele escreve o verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele foi um homem experimentado no trabalho. Ele foi um homem que, em certos momentos da sua caminhada missionária, ele teve que voltar à profissão de confecção de tenda, para poder confeccionar, vender, ter algum recurso para se manter na cidade aonde Jesus o mandara ir, a exemplo da cidade de Éfeso, aonde Paulo levou aproximadamente 3 anos para ver a primeira pessoa aceitar Jesus como Salvador. Éfeso era dominado por um principado chamado Diana, e esse principado gerava resistência sobre os moradores daquela cidade, e ninguém dava crédito e ouvido às mensagens de Paulo. Mas Paulo ali permaneceu, perseverou, e anos depois Deus fez nascer uma linda igreja na cidade de Éfeso. Ele sabia o que era sofrimento, que era dias maus. Aqui preso no cárcere, escrevendo o capítulo 6 de Éfeso aos Efésios, ele já tinha provado sofrimento de chicotes, de açoites, de prisões. Então ele escreveu o que escreveu com propriedade de conhecimento. Ele fala do capacete, da armadura, da espada, do escudo, mas ele diz de resistirmos no dia mau. Que dia é esse? Existem dias ruins, existem dias maus. Que são dias ruins, que são dias maus. Dias ruins, um péssimo dia, é aquele dia que acontecem coisas que você não esperava acontecer de ruim, mas você tem condições de mudar a história com a sua própria força. O que é um dia ruim? Dia ruim é quando um filho desce uma escada, escorrega e quebra um braço. Aí você tem que socorrer o seu filho, parar tudo que está fazendo, levar ele para o médico, sofrer
do sofrimento dele. Só que um filho de braço quebrado não precisa Deus agir. Você é mãe, você é pai, você resolve. Você leva no médico, vai botar o gesso no braço dele. Isso aí não é com Deus, é com você. Isso faz parte do dia a dia. Dia ruim é você pegar o seu carro e você passar por um cruzamento e um louco bater no seu carro. Você tem que parar, ter aquele momento ali de aborrecimento, esperar chegar os policiais, fazer ali a ocorrência. Mas são coisas que não precisam de uma intervenção divina. Isso é com você. É questão de domínio próprio, equilíbrio e paciência. Deus não tem que agir. É você que resolve ali. Quando você vai trabalhar e recebe ali um aviso prévio, e logicamente naquele momento desestabiliza, principalmente você, pai, marido, que tem a responsabilidade da manutenção da casa, do lar. Mas logo a presença de Deus ali te reveste. E você entende que quando fecha uma porta, porque Deus está abrindo outra. Isso é dia ruim. Você chega em casa, comenta com a esposa, com o marido. Que dia ruim que eu tive. Bateu o carro, o neto machucou, o filho machucou. Que dia ruim. A esposa adoentou, o marido está doente. Dia ruim. Mas você resolve. Só que não é sobre o dia ruim que Paulo está falando. Paulo está falando do dia mau. E o que é o dia mau? O dia mau é aquele dia que acontecem coisas inesperadas que nem você consegue resolver, e só Deus, com a sua intervenção divina, pode fazer mudar aquela situação. O dia ruim, você passa por ele hoje, daqui a um ano você não lembra mais. O dia mau não. O dia mau você nunca mais vai esquecer na sua vida. O dia mau é como uma marca que vai ficar gravado no seu coração e na sua alma, que se você viver mais 50, 60 anos, você vai lembrar do dia mau. Dia mau fala de tempestade, de angústia, de vale. Dia mau é quando você pega a pessoa que você ama e leva para fazer um exame médico, e o diagnóstico é um diagnóstico que você não queria ouvir, e que você entende que o medicamento já não vai ter força, que o carinho e o teu amor não vai dar conta de tirar a pessoa daquela situação. Isso é o dia mau. O dia mau é aquele dia que só Deus pode intervir naquela situação. E aí a gente entra em profundo estado de angústia, esperando uma intervenção de Deus. E nem sempre o momento de Deus é o nosso, e o tempo de Deus é o nosso tempo, e a vontade de Deus é a nossa vontade. Dia mau, meu irmão, quando você está na beira da cama de alguém que você ama e não consegue levantar aquela pessoa dali. Dia mau é quando alguém que você ama sofre um acidente e tem que tirar um braço fora, cortar uma perna, e você, por mais que ame, você não consegue mudar aquele momento. Só Deus consegue mudar. Paulo está falando aqui de tudo aquilo que parece ser fracasso,
mas na verdade são portas de Deus, de bênção na nossa vida. Tudo aquilo que a gente julga que é o nosso final, e Deus dizendo: a partir daqui haverá um grande começo. O dia ruim você administra, o dia mau você não administra. O dia mau você vê quem você ama e desfalecendo. Você não consegue administrar aquilo. Quando você vê alguém que você investiu, que você envolveu a sua vida, porque o maior investimento que alguém faz em alguém é quando investe a sua própria vida na vida de outro alguém. Esse é o maior investimento. O bem mais precioso que nós temos aqui na terra é a nossa vida. Sua vida vale mais do que qualquer coisa. A maior moeda de troca que você tem para investimento é o seu tempo. Seu tempo vale. Seu tempo vale muito. Seu tempo vale tanto que ele vale dinheiro. E há o adágio que diz que tempo é dinheiro, e é uma verdade. Você tem o seu emprego, cumpre o seu expediente, você dá o seu tempo e dá aquela situação naquele momento. Dia mau é aquele dia que os filhos estão dando banquete na casa do primogênito, e de repente chega a mensagem na casa do pai, e um dos mensageiros diz para o pai: Jó, os filhos estavam dando banquete na casa do mais velho, e soprou um vento dos 4 cantos, e a casa caiu, e os seus 10 filhos morreram. Os empregados morreram, e só eu fiquei vivo para lhe trazer a notícia. Jó se levanta, rasga sua roupa, faz uma declaração e diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é o dia mau. É aqueles dias que a gente acha que qualquer pessoa pode passar, mas esse dia mau nunca vai alcançar a nossa casa. É quando um pai descobre que um filho está usando drogas, é quando o casamento já não vai bem, e tudo que se tenta fazer não dá resultado para se segurar o matrimônio. É quando você passa por um tratamento médico e esse tratamento não gera resultado benéfico. Isso é o dia mau. A gente olha para trás e a gente vê que tudo aquilo que a gente foi construindo desabou. Tudo aquilo que você acreditou como sucesso, conquistas, num rápido momento já não existe mais. É o dia mau. Dia mau fala de solidão, dia mau fala de deserto, dia mau fala de ausência da graça. Aqui estava um Paulo sozinho, sofrendo a ausência da graça, precisando de uma intervenção, precisando que Deus mandasse fogo sobre Roma, consumisse o Império
romano e ele saísse dali cantando o hino da vitória, mas Deus não fez. Deus permitiu que ele fosse decapitado. Dia mau é quando você espera em Deus uma ação e Deus age de uma forma totalmente diferenciada. Dia mau é quando você olha para você e diz assim: por que eu? Por que esse mal veio? Por que essa tempestade veio para a minha vida? Por que esse mal veio para dentro da minha casa? Se eu tenho sido tão fiel a Deus. A conversa de Marta com Jesus, no capítulo 11 de São João, foi Marta dizendo para Jesus do dia mau que ela estava passando. Ela disse: mestre, Lázaro morreu. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ele já morreu. Em outras palavras, ninguém pode fazer mais nada. Nós estamos passando pelo nosso dia mau. E Jesus olhou para Marta e disse: se creres, verás a glória de Deus. Dia mau, meu irmão, você não esquece, porque o dia mau é como uma marca que a gente leva como seminário e vestibular para a nossa vida. Isso é um dia mau. Dia mau fala de perdas. Ninguém gosta de perder, só se gosta de ganhar. Mas a vida também é feita de perdas. E servir a Deus não quer dizer que não vai ter perdas. Servir a Deus quer dizer que você vai ter resistência para superar as perdas e os dias maus. Jesus Cristo, certo dia, conversando com os discípulos, ele disse: neste mundo tereis aflições e tereis luta. O que é a luta? A luta é o seu dia a dia. O que é luta? Luta é você acordar de manhã, ir para o trabalho, almoçar ao meio-dia, voltar para casa, cumprir o seu expediente. O que é luta? É a sua rotina de levar o filho no colégio, buscar o filho no colégio, receber uma reclamação de uma diretora, de uma professora, falar que o teu filho fez uma traquinagem, uma arte, aí você vai lá, dá uma lambada nele. Mas faz parte, isso é gostoso, é a luta do dia a dia. Mas Jesus falou que nós teríamos lutas e aflições. O que é aflição? A aflição é o gemido da alma. Uma alma aflita é uma alma dizendo: Senhor, eu não tenho mais o que fazer e nem como fazer. É uma intervenção divina que eu preciso. Isso é aflição. Quando você busca ajuda, busca resultado e não os tem, e fica aflito, fica ansioso, batendo nas portas. Mas faz parte. Jesus falou: tereis lutas e aflições, mas tende bom ânimo. Ter bom ânimo não é estar feliz ou procurar estar bem em dias de aflição. Ter bom ânimo é, mesmo triste, você se lembrar que está debaixo de uma promessa que Deus te fez lá atrás. É você lembrar que a palavra de Deus está sobre a tua vida, que antes dessa aflição ter chegado, Deus falou com você que Ele iria contigo por onde quer que você fosse. Meu irmão, o Espírito de Deus, ele é
poder de resistência, para nos fazer resistir. Resistir quer dizer permanecer de pé. E um dos talentos da igreja é a unção de resistência para permanecer de pé nos momentos em que tudo concorre para você desfalecer, negar a fé e jogar a toalha. Paulo sabia que o seu momento estava chegando e que ele seria decapitado, iria perder a vida. Ele sabia que não sairia mais daquele cárcere para ter direito à liberdade. Ele sairia do cárcere para morrer, e a liberdade para ele seria já a eterna. Paulo aqui estava passando por momentos de angústia, de aflição, mas ele fala do capacete. Capacete, você está protegendo a sua mente, porque a nossa mente é o maior campo de batalha da nossa vida. Quando Paulo diz, colocai o capacete, Paulo está dizendo, proteja a sua mente contra as astutas ciladas do adversário. As maiores guerras que nós travamos, elas estão aqui dentro da nossa mente. Eu posso me livrar ou deixar de estar do lado de uma pessoa chata. Eu até posso deixar de estar próximo de demônios, porque os anjos de Deus acampam-se ao nosso lado, mas eu nunca vou conseguir me livrar das guerras dentro da minha mente. Quando você deita, quando você dorme, quando você fecha os olhos, a mente guerreando a todo momento, lembrando você coisas que você não gostaria de lembrar, pessoas trazendo mensagens, que essas mensagens ficam gravadas nas nossas mentes, e são mensagens que tendem a ruir a nossa fé. Por isso que Paulo fala do capacete, que você tem que colocar um capacete, você tem que proteger a sua mente. A nossa mente, ela é um terreno fértil, independente da semente, das palavras que são lançadas na nossa mente, todas as sementes, boas ou ruins, elas brotam, crescem, germinam. Por isso que nós temos que nos cercar de pessoas que estão sempre lançando sementes e palavras de vida para a gente, porque essas mensagens ficam encurtidas no seu coração, na sua mente, porque a mente é o maior campo de batalha que o ser humano tem. É a mente que leva a pessoa a olhar para onde não deve, a enxergar aquilo que não pode. É quando você quer olhar para a esquerda, mas a sua mente, ela te puxa para a direita, e você vê coisas que não poderia ver. Por isso que São Paulo diz que nós temos que ter a mente de Cristo, mente saudável. Mas uma mente saudável é enchê-la daquilo que é saudável.
não é encher daquilo que vai trazer influência ruim. Ficar na frente de uma TV, assistindo programas de mulheres de biquíni, que coisa boa que eu vou trazer para dentro do meu casamento? Se a porta de entrada para a fraqueza do homem são os olhos. Muita gente fala mal da Rede Globo. Rede Globo, Rede Esgoto, Rede não sei o quê. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A Globo ou qualquer emissora de TV, eles passam aquilo que gera recurso e retorno para eles. O problema da inversão de valores não está na Globo. O problema da inversão de valores está num aparelho entre a televisão e a gente, chamado controle remoto. Porque a Globo, ela só passa na minha televisão se eu quiser que passe. Então eu não posso enxertar a minha casa de imundície e gostar de ver imundície e dizer que aquela imundície ali é da Globo, que eu tenho controle remoto na minha mão, meu irmão. O governo está em mim, o domínio do Espírito Santo está em mim. É eu que sei o que vai fazer bem para a minha mente e o que não vai. É eu que sei o que é saudável para o meu casamento e aquilo que não é. É eu que sei o que é saudável para mim como pai e aquilo que não é, porque eu tenho uma mente, e a minha mente é o maior campo de batalha da minha vida. E quem guerreia esta guerra, entenda isso, para lidar com pessoas, Deus te capacita. Para lidar com demônios, Deus te dá autoridade. Mas para lidar com a sua mente, você tem que guerrear sozinho. Aí não é Deus, aí somos nós. É por isso que a mente tem que estar enxertada de coisas boas, porque ela é o seu maior campo de guerra. Se você vencer a guerra da mente, você vence qualquer batalha no mundo exterior. Não tem nada mais fácil nessa vida do que vencer demônio. Não tem nada mais fácil nessa vida do que botar potestade de demônio para correr, meu irmão. Você já é revestido pelo poder de Deus. As legiões se submetem a você, porque Jesus está na sua vida. Agora essa guerra chamada mente, só é você que tem que travar todo dia. Não ser fruto do meio, mas ser fruto de uma vida de arrependimento, entendendo que a sua mente ela é um terreno fértil, e Deus preparou ela para semente boa, para coisas boas. São Paulo fala do escudo da fé, porque o escudo protege o peito, o coração, e a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração, ele tem que ser um coração de amor. Pessoas que vivem com ódio, com raiva,
são pessoas que vivem pouco. O tempo de vida é muito curto, porque o coração, ele não resiste tanto ódio. Pessoas que amam, que querem sempre o bem do próximo, são pessoas que vivem mais, porque eles entendem que as guerras quem trava é Deus. São Paulo está falando de setas contra o coração, palavras de pessoas que sempre querem te jogar para baixo, sempre querem fazer você recuar, sempre querem fazer você desistir, e essas palavras entram dentro do coração e arranca a sua motivação, e uma pessoa desmotivada não tem ânimo para nada. Você perdeu a motivação de chegar, e a alegria de viver, vai fazer o que na vida? Se o combustível da conquista é a motivação para se chegar. Só que Jesus está colocando um escudo na frente de cada cristão aqui hoje. Aleluia! Eu não tenho dificuldade de parar para conversar com ninguém. Mas quando eu estou numa conversa com pessoas e eu entendo que ali tem alguém que é pessoa pessimista, que não crê em nada, não acredita em nada, que nada vai dar certo, meu irmão, dá licença que eu estou indo embora. Estou indo embora. Eu não preciso de ninguém que me puxe para baixo, preciso que me jogue para cima. Dá licença aí que eu estou indo embora. Porque se eu ficar ali, mesmo que fique por educação, alguma daquelas palavras vai entrar no meu coração. E na hora que entrar no meu coração, eu vou deixar de acreditar naquilo que eu acreditava. E eu vou esquecer o que Deus falou comigo lá atrás. Por isso que você tem que guardar o seu coração contra as astutas ciladas do inimigo. Aleluia, 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 glória a Deus. Calçar os pés com o evangelho da preparação e da paz, isso fala de direção. É você fazer aquilo que você saiu de casa para fazer e não mudar a direção. O que são pés preparados e ungidos? São pés que não desviam, pés que não perdem o endereço de casa, são pés que nunca se esquecem do endereço da casa de Deus. Esses sim são pés ungidos. Quando a gente deixa a nossa mente vulnerável, o nosso coração liberado para setas ruins, e perde a direção, o senso de direção, e caminha com os nossos pés para coisas erradas, a gente deixa de ter resistência contra os dias maus. Deus não nos poupa dos dias maus, mas lá nos dias maus, lá no vale, lá no deserto, Deus livra você, Deus levanta você, Deus renova você, Deus dá uma nova vestimenta a você. Quando todo mundo pensa que você já era, que você já foi, que você morreu, é a hora que Deus te levanta com nova unção, é a hora que Deus te ergue para uma nova obra. Oh, aleluia!
Levante as suas duas mãos e glorifique a Deus, por favor. Glorifique a Jesus bem alto. Adore a Deus, adore. Eu estou pregando e falando de unção de resistência nesta noite. Eu estou pregando e estou falando que notícias ruins chegam mesmo. Chegaram para Jesus, chegaram para os discípulos, chegaram para mim, vai chegar outras, chegam para você, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Uma das passagens mais lindas da Bíblia é São Paulo escrevendo aos Coríntios, dizendo: em tudo somos atribulados, mas não desanimados, perseguidos, mas não atingidos. Aleluia! Aleluia! Coloque um sorriso no rosto. Coloque um sorriso no rosto. Aleluia! Se é poder de resistência, meu irmão, é passar pelo dia mau, que todos os têm. Agora, dia mau é Deus chamando você para um outro patamar de intimidade com Ele. Aleluia! Eu vou repetir para você entender. Deus, quando permite o dia mau na vida de alguém, é Ele dizendo: eu estou te chamando para um outro nível espiritual na minha presença. Oh, glória! Eu tenho coisas maiores para te revelar. Eu tenho coisas mais profundas para trazer para você. Eu tenho níveis maiores na sociedade para colocar você. Eu tenho coisas mais profundas para te colocar. Eu preciso promover você para um relacionamento maior comigo. E é esse momento ruim que vai te jogar para cima, e eu vou promover você. Aleluia! Glória a Deus! Dia mal fala de promoção, meu irmão. Aleluia! Você quer um exemplo bíblico? Meu Deus! Daniel capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego, fiéis a Deus, resistentes, firmes na fé, receberam a ordem de se prostrar diante da imagem de um homem que era um semideus. Colocaram suas vidas à prova, foram lançados numa fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais. Sabe o que é isso? Dia mau. Por que eu? Se eu sou fiel? Por que eu? Se eu tenho sido honesto? Por que esse mal? Se eu tenho dizimado? Por que essa tempestade? Se eu tenho servido o Senhor? É o Espírito Santo respondendo você. Eu tenho um patamar maior, um nível maior para colocar você. Aleluia, 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 aleluia. Sabe o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando saíram da fornalha, foram governar províncias. Receberam cargos de destaque, cargos de honra. De escravos passaram a ser governadores de província. Despachavam direto com o imperador romano. Cargo de alto escalão, alto salário. Mas precisou passar pelo dia mau. E por que Deus permitiu que um homem que orava 3 vezes ao dia passasse por uma cova cheia de leões? Vai ler a vida de Daniel. Você pega todo o livro de Daniel, os 12 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 6,
para Daniel. Deus não fala nada para ele. Deus não revela nada para ele. Deus não diz nada para ele. Aí no capítulo 6, ele entra para dentro da cova, passa uma noite com leões. Quando ele sai da cova, do capítulo 7 ao 12, Deus começa a trazer revelações para ele. Deus começa a dar mensagens escatológicas para ele. Deus começa, ele entra dentro da cova, num nível espiritual, mas quando ele sai num outro nível muito maior. Oh, aleluia! Tem coisas que Deus quer confiar a pessoas, que para Deus confiar, Deus precisa colocar no dia mal primeiro, para saber se a pessoa merece essa confiança e essa revelação. É por isso que provação não se questiona, provação não se reclama, provação você passa dando glória. Pode ser glória de choro, glória de gemido, glória de angústia, independente do momento, passa dando glória, entendendo, não entendendo, passa dando glória. Tem patamar maior, tem posição maior. Deus quer te colocar em coisas